Queria manifestar aqui o posicionamento da nossa bancada, a bancada do PT. Tivemos reunião no horário do almoço e a nossa compreensão é que, por uma nova via, nós estamos fazendo algo que deveríamos ter feito no passado. Garantir a possibilidade de que os produtores de etanol possam diretamente vender o seu produto aos postos de gasolina, evitando assim a intermediação desnecessária, muitas vezes pela própria proximidade entre o produtor e o local da venda no varejo. Certamente a oferta direta vai permitir que o custo, o preço do litro do álcool, ele seja reduzido, e isso irá inclusive forçar a queda do preço da gasolina, haja vista que hoje muitos automóveis eles são híbridos, aliás, não se chama híbrido não, mas eles têm tanto o uso do álcool como o uso da gasolina, e a pessoa pode exatamente optar por aquele que estiver mais barato naquele determinado momento. Por outro lado, permite que os produtores, especialmente nós lá do Nordeste, sem a intermediação das grandes distribuidoras, possamos fazer com que os produtos ali gerados cheguem, tenham uma demanda maior, ao mesmo tempo cheguem por um valor menor aos usuários. Quanto ao tema tributário, não há qualquer risco de perda para estados e municípios, porque os mecanismos já hoje definidos de notas fiscais eletrônicas, bem como o processo de fiscalização avançado que estados e municípios têm, não vai permitir que haja perdas, especialmente do ICMS. E, finalmente, no que diz respeito ao controle da qualidade, isso é meramente uma questão de tempo. A ANP já tem todo o know-how para promover essa fiscalização. O produtor é obrigado, desde o momento em que ele chega ao produto final, guardar a contraprova para eventual fiscalização que venha a ser feita. Portanto, esse projeto reúne todas as condições de contribuir para que o usuário, o consumidor, obtenha um benefício num momento tão difícil no que diz respeito ao consumo dos combustíveis no Brasil. Muito obrigado. Para discutir, senhor presidente. Para discutir, senador Benedito e senadora... Para discutir, presidente. Ana Amélia. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, no momento em que esta Casa aprecia este decreto legislativo de autoria do senador Otto Alencar, todos nós deveremos nos irmanar, porque a política adotada com relação ao valor do etanol, produção e etc., ela, num determinado momento, criou dificuldade. Daí porque os produtores de álcool, principalmente do Nordeste, têm arcado com muitas dificuldades. Pois bem, senhor presidente, como não há absolutamente nenhuma defasagem no que diz respeito ao ICMS, ou IPI, ou coisa que o valha, então não tem porquê nós não aprovarmos este projeto para viabilizar exatamente, cada vez mais, a venda do álcool diretamente ao consumidor, porque sempre quem produz, senhor presidente, e isso é na prática, quer no agronegócio, quer na agricultura familiar e quer na indústria do álcool, quem produz é quem menos ganha, é quem mais gasta e é quem menos ganha. E não tenha dúvida nenhuma de que o álcool vendido diretamente ao consumidor, ele vai baratear o seu preço, não tem a menor dúvida disso. E, logicamente, que na mistura dele com a gasolina poderá também descer de valor do seu preço, porque o atravessador é quem ganha mais, e as distribuidoras
na minha observação, são verdadeiros atravessadores junto a quem produz para o consumidor. Por essa razão, senhor presidente, acho da maior importância a votar esta matéria, porque ela tem importância significativa para aqueles que lá na ponta, eles são quem produz, quem abastece o mercado. Por essa razão, meu voto é sim para aprovar este decreto legislativo, senhor presidente. Muito obrigado. Senadora Cátia Abreu. Obrigada, senhor presidente. Eu aproveito esta matéria do senador Otto Alencar, que está tentando apenas democratizar a comercialização de etanol e levar o tema para mais próximo do agronegócio. Imagine, senador Petecão, o senhor levar 2 anos e meio, 2 anos para engordar um boi e, ao invés de vender direto no frigorífico, Vossa Excelência tem que vender e entregar para uma agência distribuidora de boi gordo. Imagine se eu, que produzo soja, milho, algodão, eu vou ter agora que sair da minha propriedade rural, ao invés de escolher o comprador da minha soja, do meu milho e do meu algodão, eu vou ter que submeter, por exemplo, a Conab. Imagine que a Conab fosse uma distribuidora. Quer dizer, isso está público e notório que é uma excrescência protecionista. Eu não tenho nada, absolutamente nada contra as 80 distribuidoras de etanol. Com certeza são competentes, são de pessoas maravilhosas, mas nós temos, senhor presidente, 400 usinas de açúcar e álcool, inclusive uma no Tocantins, na cidade de Pedro Afonso. Por que essas 400 usinas têm que pegar o seu álcool, ou o boi gordo, no caso, ou a soja, ou o algodão e o milho, e entregar para 80? São 5 milhões de produtores rurais. Imagine se nós tivéssemos que entregar todos os nossos produtos para uma distribuidora e ela chegar até o mercado consumidor. Imagine na hora das exportações. Agora, senhor presidente, quem não tem competência não se estabelece. Se as usinas terão dificuldade de distribuição, isso é um problema delas, é um problema de mercado. O mercado se regula. O posto não vai ficar sem álcool, a usina não vai ficar sem vender o álcool. Então, por que esse marchand? Marchand é aquele comprador de boi gordo, que é o atravessador que leva boi gordo para o frigorífico. Então, eu quero só lembrar que a usina vende 1 litro de álcool a R$ 1,57. E chega na bomba a R$ 13,50. É claro que isso tudo não fica para a distribuidora, mas parte dela fica, porque ela não trabalha de graça. Claro que aqui estão os impostos. Então, o produtor de álcool entrega por R$ 1,57 e o consumidor na bomba paga R$ 13,50. Então, qualquer ação do Congresso Nacional que puder vir a baratear o preço na bomba de combustível, quer seja álcool, quer seja gasolina, essa casa tem a obrigação moral de fazê-lo. Agora, se vai ter qualidade ou se não vai ter qualidade, tudo se arruma no meio do caminho. Nós não podemos congelar uma situação, uma excrescência, pensando ou imaginando que as usinas não conseguirão distribuir. Esse é um argumento um tanto frágil, um tanto protecionista e até mesmo corporativista. Não se preocupem, o brasileiro é inteligente, é versátil, sabe trabalhar, porque quem aguenta uma carga tributária de 40 pontos percentuais pode ter certeza que dá conta de obrar até milagre. Então eu tenho certeza que tudo vai dar certo e eu quero apoiar aqui o projeto de lei do senador Otto Alencar, venda direta da usina lá de Pedro Afonso, Tocantins, direto para os postos de gasolina para beneficiar a excelência, o consumidor brasileiro. Muito obrigado. Eu só quero avisar para os senadores e senadoras que eu vou fazer essa votação nominal, portanto, permaneçam no plenário. É legítimo, só um minutinho, por favor. Pois não. É legítima a discussão, mas eu quero avisar pelo esvaziamento do plenário. E essa votação será nominal. Está inscrito para a senadora Ana Amélia. Uma sugestão, Vossa Excelência podia abrir o painel. Vossa Excelência podia abrir? o painel. Tem regime de urgência, tem oradores inscritos. Eu tenho que... Agora, Mas será que não era possível abrir o painel durante a discussão? não, vou fechar a discussão e abrir o painel na sequência quando acabar os oradores inscritos. Senadora Ana Amélia. Presidente,
Senadora Ana Mello, você está por inscrito. favor. Eu queria renovar, nós há pouco, antes de iniciar o processo de votação, da apresentação do relatório do senador Valadares, ao projeto de resolução do senador Otto Alencar, que, claro, tem uma iniciativa extremamente saudável, extremamente importante para os consumidores na redução do preço do etanol. Porém, eu tenho algumas questões que eu gostaria que o relator ou o autor pudessem me responder, para ter melhores condições de deliberar sobre uma matéria dessa natureza. Primeiro, hoje nós já vivemos um problema sério de fraude nos combustíveis. Fraude nos combustíveis nas zonas metropolitanas fiscalizadas. Fraudes. O consumidor é lesado, o fisco é lesado. E agora eu quero saber, no caso da venda direta, como vai acontecer a fiscalização sobre a qualidade do produto lá na fonte, qual vai ser a estrutura distribuidora, a logística para sair da usina até o posto na zona urbana. Quem vai fazer isso? A usina, o posto de combustível que não faz esse trabalho. Então, queria ter a resposta a essas questões para entender dessa logística que vai ser uma revolução e que nós, se não enfrentamos adequadamente uma greve dos caminhoneiros, ficamos reféns da paralisação. Nesse caso específico proposto pelo senador Otto Alencar, como vai funcionar a logística dessa distribuição direta da usina para o posto de gasolina. Essa é uma questão que eu quero trazer. E, sobretudo, da qualidade do combustível e quem vai fazer essa fiscalização lá na usina. Se é uma entidade ligada à produção de álcool ou vai ser a ANP ou quem vai fazer essa fiscalização. Porque não adianta você dar um presente grego para o consumidor imaginar que ele vai ter combustível mais barato, o etanol, mas vai chegar sem qualidade. Senador Flecha e depois senador Renan. Regime de urgência são 5. Presidente Eunício, senhoras senadoras e senhores senadores, eu vou votar com o senador Otto Alencar no seu projeto de decreto legislativo, porque ele vem ao encontro daquilo que todos nós buscamos, diminuir o custo do etanol, no caso, para que o preço que vá ser dado ao consumidor seja o menor possível. Não vejo nenhum entrave nesse projeto do senador Otto Alencar. Com relação à questão da fiscalização, a fiscalização continuará sendo feita pela Agência Nacional de Petróleo, pelo Inmetro, nos postos, porque não tem nada que garanta sair da usina que não tenha qualquer adulteração no caminho até o posto. Então tem que fiscalizar aonde vai abastecer, na bomba. É lá que tem que ter a fiscalização. Não haverá nenhuma dificuldade, haverá sim quebra desse, não é monopólio, mas é um oligopólio que existe dessas distribuidoras, inclusive a principal dela, que nunca quer que as usinas do Nordeste e a única que existe no meu Pará possa entregar o seu etanol diretamente para o posto, se for o caso. Agora, isso tudo, senador Otto, senador Valadares, será regulamentado. Nós temos aqui apenas buscando uma solução para que, como eu disse no início, o etanol chegue ao consumidor com um preço bem menor do que está hoje. E justo, senador Valadares. Obrigado, presidente. Senador Renan Calheiros. Quero, em poucas palavras, trazer o meu modesto apoio à iniciativa legislativa do senador Otto Alencar. Em todos os sentidos, senador Otto Alencar. Essa regra que reserva mercado, que estimula esse oligopólio, senhor presidente, ela é insustentável no momento que nós vivemos no nosso país. Por quê? Porque as distribuidoras são atravessadores que, do ponto de vista do lucro, do preço e até da sobrevivência do produtor,
cria dificuldades. Eu venho, senhor presidente, de um estado que já foi o maior produtor de cana-de-açúcar do Brasil. Hoje, a produção do Nordeste representa apenas 7% da produção nacional. O setor está super endividado, não tem onde tomar dinheiro. Nós chegamos ao cúmulo de aprovar aqui, no ano que passou, uma medida provisória de iniciativa da presidente Dilma Rousseff, que criava um mecanismo de seguro para tentar, com a iniciativa privada, financiar o setor. Depois de aprovada a medida provisória, com a própria garantia do governo federal, aliás, uma grande iniciativa sugerida pelo então ministro da Indústria e Comércio, o senador Armando Monteiro, que eu ajudei desde o primeiro momento, e aqui aprovamos no Senado e no Congresso Nacional. Senhor presidente, o setor privado financeiro, nacional e internacional, mesmo com a garantia do governo, se recusou a financiar esse setor que já foi importante. No meu estado, como disse, já foi o maior produtor nacional. Hoje, produz apenas 7%. Então, burocratizar, manter, senador Valadares, a proibição de que o produtor, a usina de açúcar, coloque o álcool no posto de gasolina, proibir isso é um privilégio, um absurdo com o qual nós não podemos concordar. Senhor presidente, eu conheço alguns aspectos desse setor, conheço até pessoalmente muitos dos distribuidores, pessoalmente, mas eu faço um apelo a Vossa Excelência e ao Senado Federal: nós não podemos submeter o Nordeste a isso, sobretudo o Nordeste, e ouso falar apenas pelo Nordeste. Eu não quero aqui falar pelo Sudeste, pelo Sul, pelo Centro-Oeste. A senadora Ana Amélia fez aqui uma colocação de que não haveria quem fiscalizasse o álcool entregue pela usina no posto. Senhor presidente, quem vai fiscalizar isso? Quem vai fiscalizar são os mesmos que fiscalizam hoje as distribuidoras e não são capazes de conter uma falsificação que, como ministro da Justiça, eu tive a oportunidade de enfrentar. Senhor presidente, eu acho que é importante aprovar essa matéria, do ponto de vista do preço é fundamental, e com relação ao Nordeste, do ponto de vista da sobrevivência do produtor, é insubstituível.